Olá, pessoal. Vamos para a nossa live. Eu sou Rode Castro, sejam todos bem-vindos. Sou especialista em técnicas de respiração. Eu faço isso há algumas décadas e a fase mais importante desse estudo acontece há cerca de 30 anos. Isso corresponde ao período que eu comecei a viver em Saquarema e iniciei um esporte, o bodyboard, e então consegui compreender melhor e utilizar as técnicas de respiração nesse esporte. Desenvolvi um treinamento para mim e, juntamente com os meus alunos, a maior parte deles atletas amadores, conseguimos avançar bastante em termos de obtermos pulmões muito saudáveis. Essa é uma das intenções. Eu sou especialista em técnicas de respiração do The Rose Method, e esse trabalho eu desenvolvi desde o início das minhas práticas, nas minhas primeiras aulas. E isso foi não só com as aulas, com os meus instrutores na ocasião, como também com o estudo. E li e estudei vários livros de autores hindus. Isso foi na década de 70, então eu considero esse estudo orientado pelo professor De Rose, que me passou a bibliografia, e eu mergulhei fundo nesses livros de autores hindus, de antigamente, o que faz muita diferença, porque o que vem a seguir são interpretações, inclusive a minha. Porém, eu sou uma pessoa muito prática. Teoria não funciona. Eu preciso sentir na pele, sentir que a coisa acontece de verdade. Eu não sou muito de blá, blá, blá. Eu gosto do silêncio e de ver a coisa acontecer mesmo, de fazer. Não, eu percebo que tem pessoas muito teóricas que gostam de conversar, trocar ideias, isso é importante também. Mas o meu estilo é muito mais a prática. Bem no comecinho eu já comecei a me dedicar e tudo que eu encontrava nos livros sobre respiração, que foi um tema que me chamou muita atenção, e eu até contei essa história na minha primeira live. Eu contei como tudo começou, e lá está, porque as técnicas de respiração me chamaram tanto a atenção. Aí eu lia sobre aquela determinada técnica e fazia. Lia, fazia, e assim foi. E eu fiz uma coletânea de tudo que eu encontrei nos livros de autores hindus, que para mim são os autênticos, sem as interpretações que vieram a seguir, até porque eu tinha um objetivo muito específico, que era a meditação. Não havia uma intenção de me curar. Tem muita essa abordagem, né? A pessoa nem isso está especificado no livro, mas leva muito nesse sentido de cura, de terapia. E uma coisa muito importante, até tem a ver com o nosso assunto de hoje, é colocarmos cada macaco no seu galho. Então, o De Rose ele me passou uma bibliografia, por isso eu sou muito grata que foi escolhida, porque ele já vinha num treinamento muito antes de mim, mais de uma década, duas talvez, e ele teve esse cuidado em fazer uma seleção de livros bons para a gente não... Né, o leigo começa lendo porcaria, lendo um monte de coisa que ensina mais ou menos, ensina errado, e tem um risco de fazer a coisa mal feita, ou de jamais experimentar de verdade o que seja aquilo. Então, estou explicando rapidamente a minha posição
diante desse trabalho que eu estou começando aqui com vocês. Qual o objetivo? É utilizarmos as técnicas de respiração para melhorarmos o desempenho nos esportes. Então, esse trabalho ele está sendo direcionado para pessoas que amam praticar atividades esportivas e queiram melhorar o desempenho, talvez tenham chegado num limite e não conseguem avançar, talvez tenham alguma dificuldade nos treinos, como não ter resistência suficiente ou não ter aquele fôlego necessário, e até mesmo um trabalho interno que vai dar o suporte para esse avanço. Então, me trouxeram uma questão para a nossa live de hoje, tragam questões que assim eu posso esclarecer, porque o que eu faço verdadeiramente, eu compartilho uma paixão, isso é o que eu estou fazendo aqui. Estou compartilhando com cada um de vocês uma paixão. Algo que, para mim, teve um significado gigantesco, que produziu transformações na minha vida e que é o meu suporte, é o meu fio de Ariadne, no qual eu tenho me segurado, me apoiado, para ter a vida, construir a minha vida do jeito que eu sempre quis. E o que eu ensino aqui. E pelo que eu sou tão apaixonada, é muito por isso. Essas técnicas me deram o suporte para eu conduzir a minha vida exatamente do jeito que eu queria. Claro, para todo mundo nunca vai ser fácil, sempre fácil, mas eu considero o saldo muito positivo. Inclusive, naqueles momentos de muita dificuldade, sempre temos momentos desafiadores na vida. E nesses momentos foi o que segurou a minha onda quando eu consegui aplicar as técnicas que eu conhecia para me trazerem para cima, me colocarem numa situação na qual eu conseguisse ultrapassar aquela dificuldade e ter mais lucidez para encontrar melhores soluções. Às vezes parece que caímos numa areia movediça, e é mais ou menos isso. Naquela fase difícil que todos passam na vida, se a pessoa se detém na questão emocional, porque se é difícil, vai mexer com o emocional, sim. Se ela se ligar na questão, na parte emocional de toda a questão, o emocional, nesse momento, ele é como uma areia movediça. Quanto mais ele aparece, quanto mais a pessoa se foca no emocional, fica preso ao emocional, mais afunda. É um esforço sem resultados. E então, por isso, eu compartilho nas minhas lives essa paixão. Porque esse conhecimento, ou essas técnicas, ou essa filosofia de vida, é algo que eu até hoje me surpreendo com a dimensão da atuação. Atuação no ser humano, na pessoa que somos. Porque muitas vezes, bom, eu pratico um esporte, meu corpo vai ficar legal, eu vou ficar uma pessoa saudável, mas tem outros aspectos do indivíduo que precisam ser treinados, trabalhados, lapidados. E eu considero esse grupo de técnicas, e em todo o contexto, como estilo de vida, como filosofia de vida, eu considero uma ferramenta para termos uma estrutura poderosa.
Eu não sei se eu já fiz essa comparação com um navio, né? Nós criamos a estrutura de um navio bem construído. Então, se esse navio está bem construído, ele atravessa as tempestades, ele consegue suportar as ondas gigantes, enfim, conseguimos atravessar os momentos turbulentos com poder. Isso cultivamos lá dentro, isso é interno. Então, por que eu estou falando sobre isso? É sobre a questão que me trouxeram. Se estabilidade emocional e autoconfiança ajuda a conseguir, ou se são importantes para bater suas metas nos treinos. Bom, vou repetir que qual é o meu terreno? O meu terreno é ensinar onde eu estou pisando, né? O terreno que eu estou pisando e que eu estou trazendo vocês junto comigo para conhecerem esse território. Eu me baseio em técnicas milenares, técnicas do yoga, o yoga antigo, ou o mais autêntico possível, filtrado, sem ter passado pelo Ocidente, de preferência, porque a cultura ocidental, obviamente, é outra, e a interpretação foi muito diferente do yoga antigo, e produziu uma transformação, e eu estou fora desse meio. Não que ele não seja interessante, mas é outro estilo, outra mentalidade, outro propósito. E eu me baseio totalmente nessas técnicas ancestrais que são milenares, ancestrais. E nessas técnicas, nesse grupo de técnicas, tem uma série de exercícios de respiração. E a principal finalidade é meditação. Essa era a minha intenção quando eu comecei a praticar. Então, para mim, as técnicas de respiração são para isso. As minhas práticas, nos meus treinos, o meu foco sempre foi esse. Mas houve um acréscimo, porque utiliza tantos pulmões que cria-se ali um suporte forte, saudável, pulmões saudáveis, coração também potente. Então, o efeito colateral dessas técnicas que eu treino para meditação é exatamente ter uma estrutura orgânica muito preparada para os esportes, por exemplo, que é a nossa intenção aqui. É um acréscimo, e não há dúvidas, eu vou trazer depoimentos de colegas meus de profissão que são atletas amadores, mas que praticam muito, amadores apaixonados, praticam muito, e eles vão dizer a experiência que eles tiveram. Eu estou colocando a minha experiência. E a minha experiência no treino também, de conduzir o praticante, a pessoa que tem intenção de fortalecer esse mecanismo interno, eu vou conduzir de forma que ocorra uma evolução progressiva. Eu reforço muito isso, que eu considero importante, que não tenha espécie alguma de forçamento, toda essa reestruturação respiratória venha de treinos suaves, agradáveis, que crescem progressivamente. Com relação à estabilidade emocional e à autoconfiança, sim, com certeza, criamos uma estrutura emocional mais estável. E a questão da autoconfiança vem com o autoconhecimento. Então, vamos pensar um pouco nessas duas situações.
É claro que se a pessoa tem estabilidade emocional, ela consegue um melhor desempenho, sim, na atividade esportiva. Porque quando nós não estamos muito bem emocionalmente, o nível de energia cai, né? A pessoa que está extremamente ansiosa perde o foco, perde a disciplina. Se a pessoa está deprimida, perde a motivação, né? A ansiedade acelera, mas é o carro acelerado na areia, acelerado e não sai do lugar, e atola no atoleiro. A ansiedade é mais ou menos isso, né? A pessoa está super ali dentro, fica travada, tudo super acelerado ali dentro, na cabeça, ansioso, não consegue nem se concentrar ou pensar direito. E a outra, no outro extremo, numa situação de depressão, que acontece, nós não ficamos sempre perfeitamente estáveis, mas conseguimos manter a estabilidade emocional se nós temos condições de, com as técnicas, desenvolvermos essa estabilidade, ampliarmos a duração, ou de sabermos como chegar nesse estado interno mais estável. É como se criássemos uma trilha, né? Tá ali a mata fechada e vamos abrir uma trilha para chegarmos mais rápido, para melhorarmos o acesso àquele local. E esse local é um ponto estável lá dentro, porque isso é interno. Na verdade, está mais na cabeça. Se tivermos que colocar um local para o emocional, podemos separar, né? Razão e emoção. Aliás, a emoção ela não pensa. Geralmente, quem age emocionalmente age sem pensar. Então, o ideal é exatamente estabilizarmos a emoção, mas para isso precisamos usar a cabeça, a inteligência. E uma coisa que eu quero reforçar, que eu utilizo técnicas, utilizo a minha experiência, estou longe daquela função de uma pessoa, de um psicólogo, longe da atuação de um psicólogo que escuta e orienta, e escuta, bom, e tem várias linhas, nem vou, né, me atrever a meter a colher, mas até onde eu sei, escuta, analisa e apresenta e orienta para que a pessoa sozinha consiga perceber onde está a causa disso, enfim, tem uma orientação profissional. A minha experiência, ela se limita às técnicas. E como isso acontece? Bom, eu já comentei que o meu objetivo é a meditação. Não há nada nesse mundo que estabilize mais, física, emocional e mentalmente, do que a meditação. Também não há nada mais difícil no início, pelo menos, de alcançar esse estado de meditação, até porque, pelo que eu noto, poucos profissionais conduzem de uma forma efetiva, eficiente, de maneira que aquele indivíduo consiga mesmo chegar perto ou mudar o estado interno, que não é ficar sentado, quieto, calado, descansando, reduzir a dispersão mental a um ponto de ter uma concentração tão refinada que, por momentos, pare as ondas mentais. E, com isso, acessa-se outro departamento, que é a intuição.
No caso de um atleta, se a pessoa seja estando ansiosa, estando deprimida, se ela consegue esse fortalecimento interno de modo que consiga se manter emocionalmente fortalecido, emocionalmente estável, no momento da prática do esporte, quando isso é muito necessário, porque tem estratégia. Se a pessoa está emocionalmente estável, ela consegue elaborar as estratégias com mais lucidez. E esse termo lucidez tem tudo a ver com meditação. Espero que eu esteja conseguindo explicar com clareza. Por isso que é bom depois vocês me mandarem as dúvidas, porque às vezes eu viajo um pouco, né? Aí eu me perco, então, mas eu imagino que eu volte. Eu imagino que eu não me perca para sempre. Então é legal, se por acaso eu não estiver sendo clara, tragam as perguntas para eu esclarecer melhor. Preciso da colaboração de vocês. E se a gente consegue ficar que é bom, né? Eu acho que é o nível ideal. Estabilidade emocional, nem deprimido, nem acelerado internamente. Às vezes o mundo nos pede, nos obriga a acelerar. E a gente perde completamente o foco. Nos esportes, tem essa questão de você ter mais visão pela estabilidade emocional, conseguir ter mais visão, mais clareza e desenvolver melhor as estratégias. Isso depende do esporte. Mas sempre precisamos muito usar a inteligência. E quando estamos abalados emocionalmente, a inteligência fica como um burrinho amarrado na cerca. Um burrinho amarrado. Ficamos burrinhos, ficamos mais bichos. O emocional é o mais instinto, né? Ali aflorando. É uma linguagem do inconsciente, sem a razão, principalmente se aquilo vem como um vulcão lá de dentro. Perde a razão e atrapalha muita coisa, né? Atrapalha muito, atrapalhou a vida de muita gente. Então, se conseguimos nos manter naquele estado agradável, aquele estado quando nos sentimos bem, aquele momento, sabe, o momento quando você para, nossa, que gostoso isso, como eu estou bem. E às vezes precisamos de situações externas. Saiu de férias, está numa praia, nossa, que delícia. De repente chegou num lugar bonito, ai, que gostoso. Enfim, muitas situações que nos sentimos assim. Esse bem-estar, esse gostoso internamente, é assim que queremos estar o tempo todo. As técnicas, elas mostram esse caminho, favorecem. Tem técnicas específicas para estabilizar, principalmente as emoções, como também os pensamentos. Técnicas nas quais aplicamos um ritmo e isso faz com que a pessoa respire numa determinada cadência e sempre a mesma. Tem vários ritmos com os quais trabalhamos, com finalidades diferentes. Mas tem um específico que mantém aquela cadência respiratória, o que vai acarretar numa cadência de batimentos cardíacos, uma cadência na maneira como o sangue se distribui pelo corpo, como chega nas células e leva oxigênio, enfim. Pensando apenas em respiração, já se cria um ritmo harmônico, já se cria uma cadência, mas é um ritmo, porque o corpo está todo interligado. Então, primeiro, essa cadência, ela
nós inserimos biologicamente no organismo. Criamos uma estabilidade orgânica. E a estabilidade emocional e mental vem naturalmente. O contrário dá para exemplificar muito bem. Quando você tem um abalo emocional, percebe-se que a respiração responde a esse abalo, você adquire um tipo de respiração específica e, normalmente, os pensamentos ficam dispersos ou confusos, ou não conseguimos raciocinar muito bem. Então, aquela emoção desencadeou um ritmo biológico ou não ritmo biológico específico. E quando mudamos isso e alcançamos aquele ritmo, aquele que é o ritmo da respiração, da frequência cardíaca, de quando estamos nos sentindo muito bem. Aprendemos a reverter a situação. Vem a emoção e logo mudamos o ritmo respiratório. E todo o resto acontece. E isso é inevitável. É infalível. Com o treino, acharemos a maneira, aprenderemos a maneira de mantermos essa estabilidade. E eu também já mencionei em outras lives que tem essa respiração que cria uma cadência e uma estabilidade que favorece até o estado de meditação ou que faz com que os pensamentos fiquem mais claros e a pessoa ganhe maior lucidez. E tem respirações que tiram a pessoa de estados depressivos. Atenção, não vou meter a colher onde não é a minha sopa, mas sim como técnica, como experiência individual, tem respirações que levantam. Quem nunca se sentiu triste? Não existe, né? Acho que não existe. Então, se você está naquele momento meio para baixo, sem muita energia, sem vontade de fazer, tem uma respiração que levanta. Aí conseguiremos usar a técnica de acordo com a necessidade, mas conseguiremos, acima de tudo, manter a estabilidade emocional. Ou conseguiremos chegar lá, nesse estado, rapidamente. Estabilidade emocional também é importante em alguns esportes nos quais precisemos de coragem, entre aspas, né? O ideal é avançarmos, crescermos no ritmo do corpo para não precisarmos nos submeter a grandes desafios. Desafios sem risco. Desafiozinho ali na frente, mais um pouquinho, mas sem colocar o corpo em risco, principalmente atletas amadores. Mas tem muitos esportes que precisam de avançarmos o limite na questão daquilo que empaca, que pode ser o medo. O medo, por um lado, é bom, porque é um recurso que temos para a sobrevivência. Se tem um medo, tem um risco. Se tem um risco, não vale a pena se isso estiver nos segurando muito, desde que não seja para sempre. Pouco a pouco, precisamos nos conhecer melhor, termos mais estabilidade e firmeza e avançarmos esses limites, caso o que esteja nos limitando seja uma questão interna, a do medo. Em esportes como o surf, por exemplo, é super comum ter medo, porque o mar ele é poderoso,
A natureza é muito mais poderosa do que nós, mesmo sendo natureza. Nós somos natureza. Mas a força da natureza a gente não tem como lutar contra, não tem como remar contra a correnteza, se ela é muito forte, e não é a maneira mais inteligente, mais adequada quando nos encontramos numa correnteza, remar contra ela. Não, só vamos perder energia, nos cansar. Então, o elemento medo é importante como preservação, como nossa preservação, como um aviso. Olha, não avance, observe-se, familiarize-se mais, deixe que isso seja melhor compreendido como uma linguagem, como uma conversa. Eu uso o mar como exemplo porque é a minha experiência. Então, ok, tenho medo, talvez hoje não seja o meu dia, não seja para mim, vou fazer outras coisas que me deem o suporte para um momento mais adequado, ir lá, tentar de novo, fazendo isso todos os dias. Chega uma hora que aquela situação se torna familiar e não assusta mais. E sem perceber, isso acontece porque nos acostumamos e aprendemos a lidar com as situações. Mas a estabilidade emocional, ela dá uma firmeza interna de modo que a pessoa não coloque o medo acima dela. Pode colocar o medo como a margem, o limite. Bom, eu vou chegar até aqui um pouquinho, mas ali tem um limite. Depois avança, a margem avança um pouquinho e a pessoa avança também. Mas se o medo vira uma barreira e a pessoa não consegue transpor isso, é bom trabalhar nele. E essa estabilidade emocional que conquistamos faz a pessoa se sentir mais segura de si, ao ponto dela sentir, sim, eu vou, eu faço, eu retrocedo, regrido. Vou em frente? Sim, eu posso. Eu estou aqui nessa situação, estou na boa, esse medo era ilusão, era psicológico. Então, a pessoa tem uma estabilidade emocional, ela adquire uma força e vence aquele estado psicológico que tinha uma razão. Lá, às vezes, até na infância, menino, menina, cuidado, cuidado com esse mar, o mar é traiçoeiro. Eu sempre ouvi isso a minha vida inteira. Aí eu penso, gente, o que o mar tem de traiçoeiro? Ele não tem nada de traiçoeiro. A pessoa é que sabe até que ponto, né? Então, os caras super experientes olham para o mar, ressaca, e é a casa deles. Aquele medo que provavelmente sentiram uma vez, aprenderam a linguagem do mar, aprenderam a conviver com ele, e o medo se transformou em segurança, porque o medo, é interessante isso, né? O medo, quando você toca, quando você chega nele, ele desaparece. Medo do escuro. Tem pessoas que têm medo do escuro. Na minha infância eu tinha. Eu me lembro que eu tinha maior problema para dormir por conta disso. Era um medo. De onde vem esse medo? Tinha medo de fantasma que iam aparecer ali. Ai, que medo bobo, né? Mas, enfim, vai saber como esse medo surgiu. Às vezes os nossos pais, avós, tios, sei lá, colocam isso, contam uma historinha e fica na cabeça da gente, entra e nos acompanha, quem sabe, para a vida inteira. E eu tinha, para mim, a hora de dormir era um sofrimento. E quando ficava aquele silêncio, tudo escuro, que eu percebia que todos tinham dormido, aí que eu não dormia mesmo. Eu sofria, eu não dormia, tinha insônia, tinha medo, adrenalina, né? Vai dormir como? Mas acho que lá pelos meus 10 anos eu me cansei dessa situação. E aí, acho que eu tinha 10 anos, que eu me lembro que eu estava nessa situação, tudo escuro, me levantei da cama e fui para o meio da sala, tudo escuro, e aquele medo. Aí eu fiquei olhando em volta, e o medo foi sumindo.
Aí eu fiquei olhando em volta e o medo foi sumindo, aí caiu a ficha, eu estou com medo de quê? O medo não tinha nada para eu ter medo, era puramente psicológico, uma coisa de criança, né? Pronto, medo do escuro nunca mais na vida. E que liberdade, né? Acabou, não tive mais insônia, né? Era muito chato, sofria. Mas eu tive essa sacação e pronto, resolvido. E é mais ou menos isso mesmo. Primeiro, a questão do medo, ele é psicológico e é importante darmos atenção para ele, sim, porque pessoas corajosas demais podem avançar o seu limite antes da hora. E eu conheci pessoas que não tinham medo, super corajosas, mas de vez em quando se machucam. Melhor não machucar, né? Melhor dar o tempo certo para o desenvolvimento. E principalmente porque para a gente usufruir, porque se fica com medo, já perdeu a graça, já não está mais se divertindo, tem isso também. Se chegou naquele limite, o medo veio à tona e ele predomina, cadê a diversão? Acabou, não tem mais diversão, não faz mais sentido. Né? Nós escolhemos esse esporte por prazer. Então, vamos dar o passo atrás, analisar a situação, não ficar nessa situação de medo, se puder escolher. Né? Aliás, em casos, né, de emergência, que esse medo vem à tona, conseguir estabilizar o emocional vai dar muito mais chances de se sair bem daquela situação. O emocional é bom assim, ai, que alegria, ai, que maravilha, ai, que vida boa, ai, eu estou tão feliz. Daqui a pouco ele muda, ele é totalmente instável. Se puder deixar ele quieto, fica até melhor. Nos esportes, fica até melhor. E assim nós conseguimos agir com a razão mais clara, pensamentos mais claros, mas o melhor do que isso é usarmos a intuição. Melhor de tudo. A intuição, ela assinala antes da situação. Ela apresenta o mapa antes de você chegar no ponto. Quando nós usamos a situação antes do medo, a gente já retrocedeu a intuição, né? Se usamos bem a intuição. Então, é isso que a respiração cadenciada faz. Ela conduz o indivíduo a um estado de estabilidade ao ponto de ter mais lucidez, e é isso sim é importante. Então, essa foi uma das questões da estabilidade emocional. Claro, ela vai sim favorecer um melhor desempenho, claro. E a outra questão é a autoconfiança. A autoconfiança é tudo, né? Eu acho. Autoconfiança, eu também vou me limitar ao conhecimento que eu tenho dentro das técnicas, dentro dos conceitos, dentro do estilo de vida, porque tem situações que a pessoa precisa mesmo de um profissional para conduzir, para desenvolver essa autoconfiança. A meditação, ela faz isso. Todas essas técnicas de respiração têm um elemento muito importante, que é a pessoa estar consciente. Eu falei muito disso no início, ela se manter consciente. Consciente da respiração, é muito mais fácil, né? Você iniciar o autoconhecimento pela consciência da respiração, porque isso nós conseguimos rápido. Consciência corporal já exige mais tempo, já exige um trabalho direcionado, um trabalho de mais tempo e mais profundo. Não é muito fácil ter consciência corporal, ter consciência do funcionamento orgânico. Mas
Isso não, isso é totalmente involuntário. Como eu vou ter consciência? Sim, tem consciência. Você não percebe quando você come alguma coisa e não cai bem? Tem uma consciência ali, né, de que a digestão está ruim. Mas não precisa chegar nesse ponto para ter consciência do sistema digestório. Ter mais consciência do corpo leva mais tempo, sim. Então, é muito fácil começar pela observação da respiração. Observá-la e ela vai fazer todo o restante. Através dela, consegue-se chegar num nível de consciência, de autoconhecimento muito amplo, muito profundo e amplo. E o autoconhecimento é fundamental para que a pessoa adquira autoconfiança. A falta de confiança, é uma insegurança, que também todos temos, tipos diferentes de insegurança, todos temos, todo mundo se diz tímido, é uma insegurança, é o medo de não ser aceito. E muitas coisas em nossa vida são influenciadas por isso. Esse fator da aceitação se torna determinante em muitas decisões. E é isso que a gente tem que mudar esse foco, tirar o foco, olhar, esse olhar para fora e trazê-lo para dentro. Para esse corpo que a gente tem, que cada um tem um corpo exclusivo, único, para essa estrutura física, emocional e mental que temos, que está relacionada com a história de vida de cada um, com a maneira como cada um foi criado, a maneira como as experiências que tivemos na vida, as facilidades e as dificuldades. E quando olhamos para dentro, nos observamos e passamos a conhecer melhor o corpo, conseguimos um melhor entendimento das respostas emocionais, conseguimos direcionar os pensamentos, isso é master. E aí o que vai acontecer? Se o foco é mais voltado para cada um, para dentro, para o interno, para observação, autoconhecimento, consegue-se melhores esclarecimentos sobre como podemos usar os nossos potenciais. Se percebemos que temos sim um potencial e que esse potencial pode ser ampliado, se temos recursos para isso, aí, quando temos a noção e a consciência de que esse potencial ou esses potenciais que temos podem ser lapidados, melhorados, ampliados, vem essa autoconfiança. Porque você sabe que tem esse poder, sabe que tem essas habilidades e que elas estão em desenvolvimento. Perde-se a autoconfiança quando compara-se. Poxa, aquele ali é assim, assado, faz tão melhor, talvez não, é a sua interpretação, e que melhor é esse também. Aí tem que ter uma meta, o melhor. Bom, ele já chegou na meta e eu ainda não, eu estou lá atrás. Essa comparação é um atraso no percurso. Isso eu já comentei em outras lives. Se a pessoa fica focada no potencial que ela tem, primeiro tem que descobrir isso, caso não tenha descoberto ainda, e as técnicas favorecem devido a esse olhar para dentro, a estabilidade e desenvolvimento, sim, de potencialidades, pois vamos descobrir que temos esses recursos, temos possibilidades de ampliarmos as potencialidades, desenvolvermos mais as habilidades e até isso pode ser ilimitado. Cada um vai colocar o seu limite ou vai acreditar no seu limite.
Quando a pessoa está confiante, então você foi aquele dia praticar um esporte e tal, e foi mal pra caramba, ficou super frustrado. Se você não tem autoconfiança, essa frustração vai te derrubar, né? Vai ficar chateado, poxa, como eu tô ruim, não era isso que eu queria, que porcaria. E vai se xingar, e pô, cara, mulher, e aí, garota? Mulher é feio, né? Mas e aí? Como é isso? Mas se a pessoa tem noção do quanto ela é capaz de tudo, que ela pode desenvolver, estamos em desenvolvimento. Se ela tem noção de que esse potencial está se ampliando, e isso vai perceber sim que esse potencial se amplia. Hoje eu não fui bem. Por que eu não fui bem? Deixe-me pensar. Bom, realmente eu fiquei um tempo parado, eu estou retomando. A situação foi muito diferente da habitual. Eu não sei, eu acho que vamos ver, amanhã vai ser melhor. Aí vai lá, amanhã, e vai de novo. Nossa, cara, ontem foi passado, estranho, né? Como aconteceu, não entendi, não estava realmente, não era o meu dia, não estava. E assim vai, altos e baixos. Se a pessoa tem confiança, os altos e baixos não vão fazer com que ela se considere incompetente naquilo. Ela sabe que ela tem um potencial. Isso se desenvolve também, isso se trabalha. E essa é a ideia, inclusive. Né? Porque a ideia, como eu já falei várias vezes, não é respirarmos corretamente, já que ninguém respira errado, né? Respira inconscientemente. Não é respirar direitinho, fazer aquelas apneias, e o cara ficou lá 15 minutos sem respirar, apneia, o cara é o máximo. Não. São muitas outras coisas. Queremos mais, vamos além. Eu vou trazer uns depoimentos para vocês, outras experiências. E o exercício de hoje? Vai ser o primeiro, já que falamos nisso, em autoconhecimento, que eu acho que é tudo, autoobservação, autoconhecimento. Quem sabe, ao repetir a técnica, você já terá avançado alguns passos. E o que é interessante, ela é importante para quem já pratica há muito tempo ou para quem está ouvindo aqui hoje pela primeira vez. Se sentar confortavelmente, é importante que seja com as costas eretas, de preferência sem estar sentado numa cadeira, mas se o seu corpo não está preparado para isso, para ficar no chão com as costas eretas, ok, se apoiar numa cadeira para essa técnica que vamos fazer hoje, ok? Basta fechar os olhos, descontrair as narinas, descontrair o rosto todo, toda a fisionomia, tira a máscara, desatarracha a cara que você faz, tira aquela máscara, descontrai a fisionomia e por alguns segundos que seja, pausa de tudo, desconecte-se de tudo e apenas observe o ar entrar e sair pelas narinas. Só isso, só. Aqui, a atenção não vai sair dessa região do seu corpo. E você vai fazer isso como se só existisse essa parte aqui do seu corpo. Narinas descontraídas, respiração natural, consciência da passagem do ar. Só isso. Você vai se dispersar, volte. Faça mais uma vez. Dispersou, mais outra vez. E o quanto você considerar isso confortável. E apenas para nós finalizarmos, é muito importante o seguinte. Comentei sobre olhar para dentro, porque nós tendemos a olhar para fora, nos compararmos, somos vulneráveis às opiniões,
porque queremos ser aceitos na sociedade, na tribo, no grupo, enfim. Então, somos vulneráveis e tendemos a ficarmos mais voltados para isso, né? Para essa situação externa. Com as técnicas, vamos trazer a atenção para dentro, para nós. Mas isso não é um saco sem fundo, né? Bom, agora eu vou ficar só para dentro, só para dentro, só o tempo todo para dentro. Não. Como nós estamos normalmente muito para fora, vamos fazer isso para melhorarmos a concentração, mas precisa haver um ajuste. Estou falando isso caso a pessoa, de repente, entre nesse processo introspectivo, tipo saco sem fundo. Não, isso não deve acontecer. Você se conhecer, sim, mas o contato com o ambiente, com o mundo, o convívio, isso eu falei numa live anterior, é muito importante para o seu cérebro, a saúde do cérebro, ok? Então, ficamos por aqui hoje. Espero que consigamos juntos trocar, vamos compartilhar. Espero que seja uma paixão de vocês também, e assim possamos trocar, compartilhar essa paixão. Espero de coração que o que eu esteja colocando aqui seja útil e que apliquem e que dê um resultado, e eu gostaria de saber disso, deixem-me saber de coração, assim como foi importante para mim em muitas coisas na vida, espero que seja super útil para vocês, beleza? Então é isso. Beijoca.